Notícia urgente chegando por aqui, porque o juiz federal que supervisiona ali as acusações de documentos confidenciais contra o ex-presidente Donald Trump rejeitou então a acusação. A Beatriz Ferretti, nossa editora de internacional, direto da redação daqui da Band News TV, tem as informações pra gente, né, Beatriz? Bom dia. Bom dia, Regina. Bom dia a quem nos acompanha. Informação urgente que chega neste momento, uma decisão da juíza federal do estado da Flórida, que acaba de rejeitar o processo criminal relacionado aos documentos confidenciais que teriam sido, que foram, na verdade, encontrados na propriedade de Donald Trump em Mar-a-Lago, a mansão dele no estado da Flórida. O Trump está sendo acusado ou estava sendo acusado de obter ilegalmente os documentos oficiais, documentos sigilosos que não poderiam, segundo a acusação, ter sido retirados da Casa Branca depois que ele deixou a presidência dos Estados Unidos. No ano passado, houve uma grande operação policial que contou, inclusive, com o apoio do FBI na residência de Donald Trump em Mar-a-Lago. Agentes policiais entraram na propriedade para recolher esses documentos, centenas de documentos que, de novo, de acordo com a acusação, foram retirados ilegalmente por Donald Trump assim que ele deixou a presidência na Casa Branca. E depois dessa operação policial, houve, de fato, a acusação formal por parte da Justiça norte-americana, uma acusação federal, mas no âmbito do estado da Flórida, já que a residência de Trump fica lá, essa propriedade em Mar-a-Lago, acusando, portanto, criminalmente o ex-presidente Donald Trump de ter posse, né, de ficar com esses documentos em casa, documentos que deveriam ter sido entregues para o Arquivo Nacional na capital americana, Washington, D.C. O Trump seria julgado por este caso, mais um caso criminal envolvendo o ex-presidente, mas agora vem essa decisão da juíza Aileen Cannon, juíza federal, que fica localizada no estado da Flórida, de rejeitar essa acusação criminal. E a justificativa dela para essa decisão é de que a nomeação do conselheiro especial Jack Smith, que iria prosseguir com esse caso e mais para frente com o julgamento, violava a Constituição. Então, segundo ela, esse procurador especial foi nomeado indevidamente de acordo com o novo processo judicial, e diante desse impasse e dessa discordância da juíza diante da nomeação do conselheiro especial Jack Smith, ela está rejeitando, portanto, retirando essa acusação criminal de Donald Trump envolvendo os documentos oficiais da Casa Branca. É um assunto importantíssimo que também, assim como os últimos episódios que a gente acompanhou na política americana, pode ter algum impacto nas eleições presidenciais de novembro. E claro, né, Regina, a gente não pode deixar de falar aqui que chama muito atenção porque essa decisão judicial acontece a menos de 2 dias depois do ataque contra o comício de Donald Trump no último sábado na Pensilvânia, que acabou baleando o ex-presidente de raspão na orelha, matando um apoiador republicano e ferindo gravemente outros 2, além do atirador de 20 anos que foi morto. Então, depois desse atentado contra o comício de Donald Trump, temos esta decisão nesta segunda-feira da Justiça norte-americana de rejeitar a acusação criminal envolvendo a obtenção dos documentos sigilosos da Casa Branca. Beatriz, como você bem disse, claro, agora tudo tem impacto direto, né, nessa corrida eleitoral que a gente já vem acompanhando, a presidência dos Estados Unidos. E, Beatriz, a gente pode dizer que essa decisão dessa juíza é uma decisão final, de fato? Ainda pode recorrer, né, Regina? Os processos por lá, eles vão funcionar assim. Então, a juíza recorreu, rejeitou, né, essa acusação criminal, mas certamente a acusação poderá recorrer dessa decisão, então não é final, né? Ainda pode ter uma mudança em relação a isso, mas por enquanto o que temos de momento é de fato essa retirada da acusação criminal de Trump envolvendo os documentos secretos, lembrando que ele está envolvido em 4 acusações criminais, né? A gente acompanhou uma em que ele já foi condenado, inclusive,
no estado de Nova York por fraude fiscal, aquele caso relacionado ao suborno da atriz pornô Stormy Daniels. Para aquele caso já houve o julgamento, já houve a divulgação do veredito, o Trump foi condenado, mas a gente ainda aguarda o anúncio da sentença, o que deveria ter acontecido neste mês, mas foi adiado. E ainda há outros 3 casos. Então havia esse dos documentos secretos, que agora fica meio no escuro diante dessa decisão da juíza de ter retirado o processo, de ter retirado a acusação. A gente vai ver se a acusação vai tentar algum recurso ainda, além de outros 2 processos criminais envolvendo mais diretamente as eleições norte-americanas, sobre a invasão ao Capitólio, o quanto Trump, segundo a acusação, teria incentivado os apoiadores a entrar na sede do Congresso americano enquanto a eleição de Joe Biden era certificada, e também a suposta tentativa de Trump de ter mudado os votos nas eleições presidenciais de 2020 no estado da Geórgia. Então, 2 casos aí sim relacionados às eleições americanas e que também podem levar Donald Trump a julgamento. Regina. Tá certo, então, Beatriz Ferretti, nossa editora de assuntos internacionais, com essa notícia urgente, então, da juíza rejeitando a acusação criminal de Donald Trump. Beatriz, muito obrigada. Qualquer novidade, só chamar a gente. Até mais. Até mais. Por aqui...